Eu ouvi o último episódio sobre caixinhas do podcast Boa Noite Internet do Cris Dias, em que ele entrevista a Bia Granja do YouPix e eles falam sobre a limitação e especialização de carreira e reconhecimento pelo mercado. E acabei me inspirando a discutir sobre essa mesma visão de nossas viagens e também qual que é a imagem que o nosso público, e aqui eu incluo você, tem do nosso blog e podcast de viagem. O meu nome é Edson Amorina Júnior e este é o podcast do blog Ligado em Viagem. Antes de falar do blog e do próprio podcast em si, vamos falar sobre o mais importante, a fonte de seu conteúdo, nossas viagens. Nós começamos nossa jornada fazendo mochilões ainda solteiros, dormindo em albergues e até mesmo em ônibus ou trem durante a noite para economizar uma diária de hospedagem. Fizemos também algumas viagens de aventura, como a trilha Inca para Machu Picchu no Peru, passeio no Trem da Morte na Bolívia e o deserto do Atacama no Chile. Aí casamos, e a nossa lua de mel foi para satisfazer um sonho de infância. Nós fomos para Orlando, nos Estados Unidos, brincar nos parques da Disney e da Universal, incluindo, é claro, outlets e até uma escapada para ver o museu da NASA no Cabo Canaveral. Outro sonho que conseguimos fazer antes da Olivia nascer foi fazer um mochilão pela Europa. Bem tradicional, praticamente um roteiro só pelas grandes capitais dos principais países, Inglaterra, França, Holanda, Alemanha. Tudo bem que incluímos um país não tão comum que é a República Tcheca, mas a cidade ela é bem visada e bem desejada de conhecer, que é Praga, né? E foi bem corrido, a gente fez o mais barato possível, como eu comentei, dormindo em trem, dormindo em albergue e fazendo o possível para economizar o máximo de euro, mas foi bem maravilhoso. E a Olivia nasceu. E tomamos um susto com seu nascimento. Ficamos um ano perdidos e tudo mudou. Mas aí tomamos uma difícil decisão, mas até fácil, se você pensar agora, depois que tudo aconteceu, de nos mudarmos para a Alemanha. E mais uma vez, rapidamente, logo em seguida, tudo mudou de novo. Ficou mais fácil de viajar para esse lado da Terra, aqui no velho continente. Nós conhecemos mais países da Europa e até mesmo da Ásia e chegamos a dar um pulinho lá na África. Mas são roteiros diferentes daqueles feitos por casais com filhos ou mesmo famílias, né? Nós viajamos para lugares como Eslovênia, Montenegro, Mianmar, Marrocos, Coreia do Sul, Islândia, bem distante de destinos brasileiros, e também para cidades como Miami, Nova York e Orlando, nos Estados Unidos, que são as buscas mais procuradas por leitores de blogs de viagem. Tá bom. Tudo bem, nós também temos nossas viagens de criança, como a Disneylândia Paris ou os famosos mercados de Natal da Alemanha. E, agora voltando a falar um pouco mais da Alemanha, foi nessa mudança que o blog foi criado, de maneira bem amadora, como muitos ainda existem, inicialmente apenas como um diário de viagem, seja para nós mesmos, ou para que nossos amigos e familiares que moram no Brasil acompanhassem essas nossas escapadas, viagens, passeios. E com o crescimento do número de posts, mais estudos do que é e como manter um blog, o Ligado em Viagem cresceu e hoje tem uma estrutura e apresentação muito mais profissional. E por falar em profissionalização de um blog, você conhece o podcast A Vida Secreta dos Blogs? Se você tem como objetivo ou desejo a criação, a manutenção e a profissionalização de um blog,
Eu recomendo demais esse podcast. Mas voltando e finalmente entrando no tema desse episódio. Como você acabou de ouvir da nossa história, é fácil perceber que não foi um projeto pensado. Foi algo que evoluiu sem realmente um direcionamento pré-definido e assim nós não conseguimos colocar o nosso blog dentro de uma caixinha. Nós viajamos com criança, mas não temos exatamente roteiros de viagem com crianças. Nós viajamos pela Alemanha, mas nosso blog não é específico de destinos alemães. Nós viajamos para lugares fora do tradicional, mas até que nossos roteiros são bem padrões. E nós temos viagem de aventura, temos viagem de casal, viagem de família, temos viagem para lugares baratos e também lugares de luxo. Temos viagem a trabalho em que a Viviane ela viaja sozinha, então nós temos alguns posts de viagem de mulheres viajando sozinha. E por mais que isso seja interessante para a nossa vida pessoal, não é bom para objetivos comerciais e profissionais. Como que a gente conseguiria definir um nicho do blog? Como se vender para um anunciante ou mesmo para os leitores? Como ser reconhecido como especialista e ser lembrado por um determinado tema quando esse tema entra numa discussão? E fica até uma questão que pode ser até mais importante que isso. Eu quero me limitar dentro de uma caixinha? Eu realmente não sei se eu quero me limitar dentro de uma caixinha. Realmente não sei. Você gostaria que as suas viagens fossem limitadas dentro de uma caixinha, dentro de um determinado tipo? E o que é engraçado é que isso acaba sendo bem parecido até com a minha vida profissional. Mesmos problemas, mesmas questões, mas aí essa história fica para outro episódio, bem fora da caixa do tema desse podcast. Espero que você tenha gostado de ouvir um pouco mais sobre a nossa história e também esses questionamentos pessoais e profissionais. No post deste episódio, lá no blog ligareviagem.com.br, eu listei algumas das viagens que comentei aqui e também uma indicação de outros 11 podcasts de viagem brasileiros em português que é legal você conhecer. E para continuar a ouvir novos episódios e também saber aqueles que já publicamos, assine o Ligado em Viagem no seu app de podcast preferido do iPhone ou Android, ou mesmo no Spotify, Deezer, SoundCloud e até no YouTube. E você pode ajudar a gente a continuar contando nossas histórias e dicas de viagem por aí, compartilhando esse episódio com seus amigos ou mesmo comentando em nossas redes sociais. Nós somos Ligado em Viagem no Instagram, Facebook, Twitter e no Pinterest. Já, se você quiser falar diretamente com a gente, envie um e-mail para podcast@ligadoemviagem.com.br. E é isso. Fique em casa se puder, fique saudável e que rapidamente nós possamos voltar a ter boas viagens. Até a próxima. Tchau! Ladies and gentlemen, we hope that you have enjoyed your flight and that we shall have the pleasure of looking after you again.